Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Boa noite, olá. Eu gostaria de agradecer, então, a atenção de todo mundo aqui que veio compartilhar com a gente esse momento de divulgação científica, né, de divulgação das coisas que a gente se faz na Unisa, que faz fora da Unisa, e essa palestra de hoje foi pensada com o intuito de mostrar um campo de atuação no Brasil que hoje em dia está ganhando mais credibilidade, né? Embora enfrenta ainda uma quantidade muito grande de resistência, principalmente num mundo que o meio ambiente está em sérios perigos, né? Que está em sérios níveis de ameaça. O papel do biólogo, principalmente no ambiente brasileiro e no ambiente contemporâneo brasileiro, é muito importante. Para essa palestra, do ciclo de palestras da pós-graduação da Unisa, a gente trouxe uma convidada, a professora Daniela França. Ela tem uma apresentaçãozinha de falar para vocês um pouquinho sobre a atividade do biólogo no campo, principalmente biólogo de campo, biólogo relacionado à pesquisa também. Ela vai fazer essa pequena apresentação dela, e depois a gente vai abrir um espaço aqui para a gente ter um debate e poder tirar algumas dúvidas. Vão escrevendo as dúvidas de vocês no chat, caso no final a gente vai ler as dúvidas e a gente vai debater aqui o que vocês tiverem interesse. Professora Daniela, muito obrigado pelo seu aceite, e eu abro a palavra para você se apresentar e apresentar aí um pouquinho sobre o biólogo brasileiro na crise ambiental moderna. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada à organização da Universidade de Santo Amaro. Eu já sou parceira aí há algum tempinho, então agradeço muito pelo convite, agradeço muito por estar aqui com vocês, por esse espaço para falar um pouquinho da carreira de biólogo, bióloga, né? Agradeço a todos, a todes e a todas que vão assistir ou que estão já assistindo essa palestra, que vão assistir depois também, algumas pessoas, né? Boa noite, bom dia, boa tarde também, porque outras pessoas vão assistir em outros horários também. Então, vamos começar. Então, Guilherme já me apresentou, meu nome é Daniela França, como eu sou conhecida por aí. Eu sou bióloga formada pela PUC de Goiás. Depois eu fiz o meu mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre. Sou também doutora em Zoologia pela Unesp de Rio Claro, mas eu desenvolvo hoje pesquisa de pós-doutorado no Museu de Zoologia da USP, onde eu também desenvolvi a minha pesquisa de doutorado. Foi, apesar de fazer o doutorado na Unesp, eu desenvolvi toda a minha pesquisa no Museu de Zoologia da USP. Trabalho também com consultoria ambiental, né, com projetos com impacto ambiental, licenciamento ambiental, desde que eu me formei em biologia, né. Então eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre isso hoje, né, sobre essa questão desses trabalhos como consultora ambiental, e relacionando isso um pouco com o meu trabalho como cientista, porque eu sempre mantive as duas áreas muito ligadas, né? Eu nunca deixei de ser cientista e nunca deixei de ser consultora ambiental em nenhum momento. E a questão do trabalho voluntário, que muitas vezes a gente também faz como biólogo. Eu estava falando isso numa aula domingo, inclusive, que eu dei, né? Falando assim que quando a gente escolhe biologia, poucas vezes a gente escolhe para ganhar muito dinheiro, né? Se a gente fosse escolher uma profissão para ser rico, de fato, a gente escolheria outras profissões que dão um retorno financeiro mais rápido. Não que um biólogo não possa ser rico, não que um biólogo não possa ter um bom retorno financeiro, muito pelo contrário, né? Inclusive, muitos trabalhos de consultoria ambiental dão, sim, um bom retorno financeiro. Mas a maioria das pessoas que eu conheço e que eu já conversei, que escolhem a biologia,
é muito por querer ajudar o meio ambiente, né? Então, são pessoas que têm uma empatia muito grande com o meio ambiente e querem ajudar todas as formas de vida de alguma forma, né? Então, por causa disso, muitas vezes a gente leva um trabalho, né? Um trabalho que a gente precisa fazer para ganhar a nossa vida, para ter um retorno financeiro, mas muitos biólogos que eu conheço também fazem trabalho voluntário. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem aquele apoio que a gente gostaria, os financiamentos que a gente gostaria para a área ambiental, né? Então, por isso que muitos biólogos se veem quase obrigados a fazer esses trabalhos de conservação, principalmente, né, de modo voluntário. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão da carreira do cientista e da carreira do consultor ambiental, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho voluntário, né, como educador ambiental e em projetos de conservação também, que eu também faço parte de um projeto de conservação no Pantanal, que começou por causa do incêndio, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso também, né? Qual é o nosso papel nesse mundo em que o meio ambiente está colapsando, né, que o clima está colapsando, e isso vai, com certeza, influenciar direto na nossa vida, inclusive na economia dos países do mundo, né? Não existe produção econômica, não existe retorno econômico se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado. Então, é isso, eu vou apresentar aqui, deixa eu ver como é que eu... Aqui, vou apresentar minha tela para vocês. Eu tenho duas apresentaçõezinhas. Primeiro eu vou apresentar essa, então, aqui do PowerPoint. Guilherme, queria que você me dissesse se você já está vendo a minha tela, por favor. Sim, já está tudo. Tá vendo? Tá ótimo, então. Então, vamos lá. E aí, primeira coisa, eu trouxe esse título aqui, que é um título provocativo, porque é uma das coisas que quem é consultor ambiental e quem é cientista costuma escutar, né? Então, os professores aí que trabalham com pesquisa, o professor também escuta muito isso. Ah, você só dá aula, né? Ou então, a pessoa que é consultora ambiental, mas você viaja, seu trabalho é viajar, ou então a pessoa que faz pesquisa, né, que estuda para ser doutor, que estuda para ser mestre, mas que aquele estudo é a profissão dela, ela costuma escutar isso, né? Ah, mas seu trabalho é só estudar, como se fosse uma coisa trivial. Então, eu trouxe esse título justamente provocativo, porque as pessoas e nós que fazemos esses trabalhos precisamos também, não só as pessoas que estão à nossa volta, mas nós também precisamos aprender a nos encarar como profissionais, né? Então, tem muitas pessoas que já estão lá no doutorado e aí é indagado para elas, mas qual é a sua profissão? Eu sou estudante de doutorado. Não, você é um biólogo, pesquisador que faz doutorado, né? Então, a gente precisa começar a se encarar como profissionais, né? Um biólogo, uma bióloga formada já é um profissional, né? Assim como qualquer outra profissão, né? O pessoal da medicina, por exemplo, também, pessoal da engenharia, todo mundo já sai, já é um profissional. Então, nós também é a mesma coisa. Então, vamos falar um pouquinho de atuação das biólogas, biólogos na consultoria ambiental e pesquisa científica. Então, tem essa questão que eu estava falando para vocês, né? Já começa a gente puxando isso no título, romantismo que desqualifica a profissão. Então, na consultoria ambiental, a gente tem esses probleminhas do romantismo, que é a gente pensar e realmente muitas vezes ser uma realidade que a gente ganha dinheiro e ainda conhece muitos lugares legais. Isso é uma realidade, de fato, né? A consultoria ambiental leva a gente para conhecer lugares diferentes, porque esses trabalhos que a gente faz, na maioria das vezes, são remotos. Então, por exemplo, vai construir uma usina hidrelétrica lá na Amazônia, como foi o caso que vocês estão vendo na última década, a gente teve vários casos assim, né? Então, precisa fazer um licenciamento, precisa fazer um monitoramento ambiental. Eu vou ser contratada por uma empresa, na maioria das vezes como terceirizada, né, ou CLT, né, ou como funcionária mesmo, e eu vou lá para a Amazônia fazer o estudo nessa área, seja o estudo que for, né? E aí eu vou conhecer áreas que eu não conheceria, de repente, em outra profissão, né, mesmo como bióloga. Então, tem essa questão, e muitas pessoas que contratam, né, levam isso muito a sério. De que forma? Elas acham que estão fazendo um favor para a gente, né? Então, isso é muito complicado, e por isso que é muito importante a gente se dar esse respeito, principalmente em primeiro lugar, e valorizar o trabalho que nós estamos fazendo. Nós não estamos ganhando dinheiro para conhecer lugares legais. Nós estamos
tendo um pagamento por aquele serviço tão importante que a gente está prestando. E muitas vezes é um pagamento que deveria ser ainda mais valorizado, né? Condições ruins de trabalho em comparação com outros profissionais do mesmo empreendimento. Então, também é um problema que acontece, né? Então, ainda parte desse pressuposto que o biólogo faz por amor. E aí, nessa história de que o biólogo faz por amor e que o engenheiro não, ele faz para ganhar o dinheiro dele, e que outros profissionais que estão no mesmo empreendimento estão ali para trabalhar e ganhar o dinheiro dele, o biólogo está fazendo por amor. Né? Então, isso é um problema, porque é aquilo que eu falei, nós escolhemos a profissão para ajudar o meio ambiente, mas nós estamos fornecendo um trabalho, precisamos ganhar por isso. Né? E muitas vezes, por causa dessa crença de que o biólogo só está ali só por amor, nosso trabalho é menos remunerado ou menos valorizado e as nossas condições de trabalho são piores, né? Então, enquanto o engenheiro daquela obra está ficando num hotel 3 estrelas, o biólogo está ficando num lugar que não tem nem banheiro para usar no meio do mato, né? Quando essas condições elas deveriam ser iguais, sendo que os profissionais têm a mesma importância dentro do mesmo empreendimento. E tem também muitos problemas por trás de fotos bonitas nas redes sociais, né? Então, a gente é acostumado a ver os consultores, as consultoras ambientais postando fotos dos animais e tudo, fotos dos lugares lindos e tudo, mas aí quem está vendo aquelas fotos, quem está lá fazendo biologia e vendo aquelas fotos, não tem noção do que é um campo de consultoria ambiental ou um trabalho de campo. É maravilhoso a gente estar ali em contato com a natureza, ver vários bichos incríveis, lugares incríveis, mas existe uma logística monstruosa por trás de um trabalho desse. É um trabalho que precisa ser muito bem organizado, é uma atividade que precisa ser muito bem organizada para que as coisas deem certo. Né? Ir para campo é um trabalho de risco. Né? Inclusive, a gente brinca na consultoria que nosso trabalho deveria ter adicional de insalubridade, né? Porque tem muitos riscos que a gente acaba correndo, risco com animais peçonhentos, todas essas coisas, que a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas tem empresas que não levam isso tanto a sério. Então, a gente precisa prestar muita atenção também nas condições de trabalho que a gente está se submetendo, né? Na pesquisa científica, tem outros problemas, né, mas também relacionada a essa questão do biólogo que faz por amor, né, no caso da pesquisa científica, não só na biologia, né, mas outros cientistas também, outros campos da ciência também têm esse problema, né, que é a gente, por exemplo, ganhar uma bolsa de R$1.000, R$2.000, R$4.000, no caso do pós-doc, um pós-doc do CNPq ganha R$4.200, se for um pós-doc da FAPESP, é um pouco mais, né, mas pouquíssimas pessoas conseguem uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP, né, principalmente quem ganha essas bolsas maiores são principalmente aquelas pessoas que fazem pesquisa aplicada, né, então aí entra as engenharias, a medicina, essas coisas que têm aplicação principalmente para seres humanos. A biologia, que tem muita pesquisa de base, não é tão valorizada, então acaba que é jogada lá para trás quando a gente está falando de receber financiamento, né? E aí muitas pessoas encaram essa bolsa que a gente ganha como uma esmola, ou como um presente, né? Poxa, você está estudando, está sendo pago seu estudo está sendo pago pelo governo, né? Quando a gente faz essas pós-graduações que são federais, estaduais, né, nas universidades públicas, e ainda ganha bolsa. Então, as pessoas não conseguem entender isso e falam muito que o cientista mama nas tetas do governo. Gente, mais uma vez, o estudar, que a gente fala, do cientista, o estudante de mestrado e doutorado são profissionais. Então, esse estudar é a profissão do cientista. Então, essa bolsa, na verdade, é um valor irrisório para um trabalho muito importante que o cientista faz, né? E é muito fácil ganhar para ficar só estudando e publicando artigos, né? Outra coisa relacionada a isso que a gente escuta. Então, muitos problemas que ninguém vê por trás dos artigos publicados também, né? Na mesma coisa que a gente falou dos campos lá da consultoria ambiental. E o que é consultoria ambiental? Voltando então, né? O que é a consultoria ambiental? É um trabalho feito por profissionais, principalmente biólogos, mas tem veterinários, tem engenheiros ambientais, né? Então tem outras pessoas da área ambiental que também podem prestar algum serviço dentro da consultoria ambiental. Tem alguns trabalhos que só podem ser prestados por biólogos, tem alguns que só podem ser por veterinários, por exemplo, um
uma intervenção invasiva em algum animal, tem que ser feito por um veterinário, não pode ser um biólogo, então tem alguns trabalhos que são específicos de cada profissional, né? E esses trabalhos, eles visam o cumprimento das condicionantes exigidas pelo órgão ambiental ou pelos órgãos ambientais para o licenciamento de empreendimentos. Então, se a gente tem uma área verde, uma área florestal, ou uma área de cerrado, ou uma área de pampas, que seja uma área natural, e eu quero construir um empreendimento ali. Eu não posso simplesmente chegar ali e destruir todo aquele ambiente que está ali sem nenhum estudo prévio, né? Então, as empresas de consultoria ambiental, esses estudos feitos por consultores ambientais, eles vão fazer esses diversos estudos antes de ser construído ou depois também durante a construção. Então, cada estudo tem uma fase para ele ser feito, né, para esse empreendimento ser licenciado, liberado e ser colocado em funcionamento. Então, a gente tem, por exemplo, estudo e relatório de impacto ambiental, que ele é feito antes da construção do empreendimento. Esse estudo e esse relatório, eles vão dizer se esse empreendimento pode ou não ser construído, instalado naquela área, de acordo com a biota que tem ali, de acordo com os seres vivos que tem ali, vão verificar se tem animais ameaçados de extinção, plantas ameaçadas de extinção, etc., né? Então, tudo vai ser avaliado nesse estudo e publicado no relatório de impacto ambiental, que inclusive é público. Todo mundo pode ter acesso, ou deveria, no mínimo, ter acesso a esses estudos, principalmente quando a gente está falando de obras públicas, né? De obras do governo, que também são submetidas, as obras do governo também são submetidas a essa questão legal, né? Então, os órgãos ambientais vão pedir esses condicionantes, que é mesmo uma condição. Se você quer construir, então, essa obra, essa usina hidrelétrica, ou se você quer construir essa ferrovia e vai desmatar tantos hectares de mata, o que você vai ter que dar em troca em prol do meio ambiente, né? Então, vai ter que reflorestar tal área, vai ter que fazer os estudos e o relatório de impacto ambiental, vai ter que doar tantos milhões para uma ONG que trabalha com o meio ambiente. Então, a gente tem vários tipos de condicionantes que essas empresas ou órgãos públicos têm que pagar, né? Ou pagar de forma prática, ou pagar em dinheiro para compensar aquele estrago, né? Aquele impacto ambiental que vai ser feito ali de qualquer forma. E aí, para esse impacto ser minimizado, mitigado, a gente tem nas consultorias ambientais também essas formas de mitigação, né? Então, forma de mitigação, por exemplo, que também são exigidas pelos órgãos ambientais, por exemplo, monitoramento da fauna e da flora, para ver como os animais e as plantas estão reagindo àquela obra, né? Trabalhos de monitoramento sociais também. Então, por exemplo, se uma obra vai ser construída numa área que é próxima a uma terra indígena, né? Um trabalho social com aquela população, de acolhimento social, de dar algumas formas de vida para aquele pessoal que mora ali, tem que ser feitos, né? Além do resgate de fauna e flora também, então aqueles animais, teoricamente, eles têm que ser retirados daquela área, alguns vegetais também, algumas plantas também têm que ser retirados, né? Ou levados para coleções, muitos são levados para coleções. Tem o resgate arqueológico também. Então, hoje, os órgãos ambientais têm pedido com maior frequência resgate arqueológico, né? Então, muitas obras, elas acabam sendo construídas em locais onde tem esses vestígios arqueológicos, principalmente cerâmica aqui no Brasil, né? Então, esse material tem que ser também retirado antes daquele empreendimento ser construído e tem que ser levado para instituições, principalmente museus. E aí, as vantagens da consultoria ambiental, né? Então, a gente, claro, tudo que a gente vai fazer, todas as profissões que a gente vai escolher, temos vantagens e desvantagens. Então, as vantagens são conhecer muitos lugares e biomas diferentes, que isso, inclusive, é incrível para mim, por exemplo, e para pessoas que fazem consultoria e são cientistas, é que, por exemplo, no meu doutorado eu fiz um trabalho, no meu mestrado eu fiz um trabalho com animais que eu praticamente só veria nas minhas pesquisas dentro de museus e de coleções. Mas quando eu vou para campo, através das consultorias ambientais, eu posso conhecer em campo, conhecer na natureza os meus objetos de estudo, né? Então, muitos cientistas não têm essa vivência de campo que a consultoria dá também. Então, conhecer esses lugares, esses biomas, entender e ver ao vivo como é que esses animais interagem com esses ambientes, né? Então, o trabalho de campo, principalmente na consultoria, que é onde a gente mais fica em campo, eu estava até comentando com o Guilherme antes de
antes de começar a aula, né, que ele estava falando, nossa, você tem muitas fotos legais e tudo. Eu falei, pois é, isso foi a consultoria que me deu, não foi nem a pesquisa científica, porque a maioria dos lugares e biomas e os artigos, inclusive, que eu pude publicar sendo cientista, a maioria foi por causa da consultoria ambiental, desses campos que eu fiz como consultora, né. A gente pode observar em campo o grupo de seres vivos com o qual trabalha, que é isso que eu estava explicando, conhecer e estabelecer contato com profissionais da mesma área de todo o Brasil. Então, através da consultoria, em cada campo a gente conhece equipes diferentes, pessoas de lugares diferentes, de instituições diferentes, porque não sou só eu, tem várias pessoas que são da academia, né, que são cientistas que também fazem consultoria, e aí é outra coisa que a gente precisa tocar, né? Muitas vezes a bolsa do mestrado, do doutorado, não dão para custear a vida de uma pessoa, principalmente numa cidade grande, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Então, uma bolsa de R$ 1.200, que é a bolsa de mestrado, por exemplo, para uma pessoa que tem filho ou que tem mais de um filho, uma mãe solo, por exemplo, que tem que criar 2 crianças, não tem apoio do parceiro e ela ganha uma bolsa de R$ 1.200. Gente, como é que uma mãe vai conseguir viver com esse dinheiro? E olha que tem gente que vive com muito menos, hein? Não vive, sobrevive. Então, essas pessoas, né, que não conseguem se manter só com o dinheiro da bolsa, muitas vezes procuram também alguns trabalhos de consultoria ambiental para fazer, né? Então, a gente acaba conhecendo nesses trabalhos pessoas, pesquisadores e profissionais de todos os lugares do Brasil e até de outros lugares do mundo também. Ganhamos mais do que em outras áreas de atuação. Então, eu tinha batido na tecla sobre isso com vocês, né? A consultoria ambiental, apesar de ser desvalorizada em comparação com outros profissionais, o biólogo da consultoria é desvalorizado em comparação com profissionais de outras categorias, ele é mais valorizado quando a gente compara, por exemplo, com o salário de professor de ensino público de uma escola fundamental, de ensino fundamental, por exemplo, né? Então, se a gente for comparar o salário de um professor lá da 6ª, 7ª série, 7º ano agora, né, com uma pessoa que faz consultoria ambiental, não tem como comparar, né? Então, é muito maior esse salário, esse retorno financeiro vai ser muito maior, né? Então, outra coisa, não é necessário trabalhar todos os dias do mês. Então, ainda tem isso. Muitas vezes a gente vai para um campo, faz um campo intensivo, porque a gente não tem final de semana, não tem feriado, você tem que ir cumprir aquele trabalho, né? Então, vamos supor que a gente fique 10 dias no campo, volta para casa, fica em casa fazendo relatório, trabalho remoto, para depois entregar aquele relatório e ganhar aquele valor que foi combinado pelo trabalho, né? Então, a gente não precisa necessariamente trabalhar todos os dias no mês. Não ter gastos enquanto está prestando serviço. Então, quando a gente vai para um campo de consultoria ambiental também, é praticamente tudo pago. Então, se tiver deslocamento, nosso deslocamento é pago, nossa alimentação é paga, nossa hospedagem é paga. Então, a gente não tem gastos com isso. E a maior vantagem de todas, para quem gosta, né, é ir para o mato, com certeza. E aí as desvantagens. As desvantagens, algumas são iguais em todas as profissões, que é lidar com burocracias diversas, depender do CRBio, que às vezes pode ser um problema, né? O CRBio ainda não é um conselho tão bem estabelecido como outros conselhos, então a gente inclusive precisa se engajar um pouco mais no CRBio, não estou falando mal do CRBio, mas é um conselho que ainda não tem tanta força quanto outros conselhos que a gente tem de outras profissões aqui no Brasil, e isso muitas vezes por falta de engajamento dos próprios biólogos, né? Lidar com empresas que não tratam profissionalmente o consultor ou consultora, que é aquilo que eu estava explicando para vocês nos outros tópicos, e ficar períodos longe de casa, por isso que eu coloquei essa fotinha aí, que são meus 2 filhotes e meu marido. Então, para quem tem filho, para quem tem uma família, é muito complicado, né? Porque a gente fica longos períodos longe de casa. Por exemplo, quando eu trabalhei em Belo Monte, eu fiquei 45 dias, na época eu tinha só meu filho, e eu fiquei 45 dias longe do meu filho sem vê-lo e alguns longos períodos sem falar com ele também, porque eu ficava incomunicável. Então, essa é a parte um pouco complicada. Mas para uma pessoa que é sozinha no mundo, que não tem muita ligação assim, com filhos, com família e tudo, vem a calhar, né? Sem estabilidade. Então, um consultor ambiental autônomo, ele é um prestador de serviços, terceirizado. Ele vai ganhar pelo trabalho prestado. A não ser que você seja contratado como CLT para uma empresa, você não vai ter direitos trabalhistas.
E as mulheres têm a questão do preconceito e assédio em campo. Ainda, professora, sim, ainda existe isso. Hoje, ainda bem, a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, né, sobre essa questão do assédio, não só sobre assédio sexual, mas assédio moral também. Então, mulheres em campo, infelizmente, enfrentam os dois tipos de assédio, né, o questionamento do seu profissionalismo, se você é tão boa quanto um homem seria, muitas vezes porque alguns desses trabalhos exigem um pouco mais de força física, e aí as mulheres acabam sofrendo muito preconceito. Mas o que a gente tem que fazer? Denunciar e não deixar isso barato de forma alguma, porque não tem nenhum trabalho dentro da consultoria ambiental que um homem preste que uma mulher também não pode prestar. Profissionais cobrando muito barato, né? E isso também é um problema que é enfrentado nas outras profissões, né? E aí, muitas vezes, um profissional que está cobrando muito barato, ele não consegue realizar aquele trabalho da forma como ele deveria ser realizado, né? Mas ele acaba pegando o trabalho sendo contratado porque ele está cobrando um preço mais barato. Então, isso também é um problema que a gente tem que enfrentar. E cavar pitfalls. Pitfalls é uma brincadeira que eu faço, que é uma armadilha de interceptação e queda para capturar anfíbios e répteis quando a gente tem licença, porque para capturar animais em campo a gente tem que ter licença do órgão ambiental também. Eu sou herpetóloga, esqueci de falar isso lá no começo, então a minha área de pesquisa é principalmente répteis, anfíbios, mas também trabalho com aves, principalmente na consultoria. Então a gente precisa usar de vez em quando essas armadilhas e tem que cavar o chão com aquelas bocas de lobo, não sei se vocês já viram essa ferramenta. E aí, como é que se forma um consultor? Um consultor, basicamente, tem que fazer estágios durante a faculdade, então é muito interessante começar na faculdade, em qualquer, eu acho, profissão que a gente vai escolher, né? Mas já começar a direcionar, se for possível, ainda durante a faculdade, né? Então, é muito importante a questão dos estágios. Então, se você puder, faça estágios. Infelizmente, a gente não pode deixar de falar isso, nós vivemos em um país onde até isso é um privilégio, até ter o tempo para fazer estágio é privilégio. Muitas pessoas não podem porque elas trabalham para sustentar uma família inteira e não conseguem fazer um estágio na área durante a faculdade. Mas se você puder, faça estágio. Se você não puder, dê um jeito de estudar de repente sobre aquilo ou de fazer algum estágio de final de semana, né? Infelizmente, a gente que não tem privilégios tem que, muitas vezes, procurar uma forma muito mais cansativa de ter algum mérito, né? Então é muito complicado isso, infelizmente a gente não tem oportunidades iguais para todo mundo. Cursos de extensão, de especialização ou cursos profissionalizantes. Hoje a gente tem uma infinidade de cursos cursos livres também, que podem dar essa formação para a gente, ou pelo menos nos encaminhar para a gente ter noção de como começar nessa área, né? Então, inclusive, vários desses cursos a gente já tem online também, né? Então, dá para a gente procurar alguns desses cursos para a gente entender melhor como é que é a profissão. Especialização em um grupo de seres vivos. Então, na consultoria ambiental, geralmente um consultor de fauna, ele tem uma especialização em um grupo de ser vivo. Eu, por exemplo, sou herpetóloga e ornitóloga, então eu trabalho especificamente com anfíbios e répteis e aves também, né? Dificilmente um consultor ambiental vai saber de todos os grupos de seres vivos, vai ser especialista em todos e vai poder trabalhar com todos aqueles grupos, né? É mais comum que seja um grupo que a pessoa seja especialista, no máximo 2 ou 3. Mesmo porque a gente tem flora e fauna, limnologia, tem várias áreas dentro da consultoria ambiental, vários grupos de seres vivos que são usados como modelos nesses estudos ambientais, né? E é impossível a gente saber sobre todos eles. É importante a gente ter uma noção sobre legislação ambiental também. Essa noção ela vai sendo adquirida de acordo com o que a gente vai trabalhando, mas é muito interessante se a gente já tiver, antes de entrar no trabalho, já tiver uma noção sobre aquilo que a gente está fazendo, porque senão não vai fazer sentido, né? Eu entrei na consultoria ambiental, por exemplo, sem ter muita noção, e eu tive a sorte por causa da minha ética, de ter entrado na consultoria ambiental para fazer a diferença. Tem muitos consultores que fazem o trabalho de licenciamento ambiental de qualquer forma, e licenciam algumas obras que, por exemplo, não poderiam ser licenciadas, mas eles fazem isso porque querem ganhar aquele dinheiro, né? Então, é importante a gente ter noção da legislação ambiental até para a gente saber como tomar decisões sobre aquele estudo que a gente está fazendo, né? E a questão da ética é muito importante também. Dá para fazer mestrado e doutorado para virar coordenador de projetos também, né? Então, quando a gente faz, não precisa fazer mestrado e doutorado para ser consultor ambiental, mas é claro que a gente faz mestrado e doutorado, a gente consegue uma colocação melhor no mercado.
ter conhecimento de manejo, métodos de amostragem, identificação, história natural e ecologia do grupo com o qual vai se trabalhar. Então, manejo, lógico, você está indo para campo, vai ter captura, eu preciso saber manejar aquele grupo de fauna que eu trabalho. Se for flora, não precisa, né? Mas aí eu vou precisar dos métodos de amostragem. Como é que eu vou amostrar flora? Né? Eu sei fazer uma medição de CAP, eu sei fazer uma medição de DAP, de DAP, né? Então eu vou precisar saber disso, é método de amostragem de flora. Vocês não sabem o que eu estou falando, alguns aqui, mas não é importante, só estou dando um exemplo. Então, para répteis e anfíbios, para peixes, é importante a gente ter noção de como é que eu vou capturar esses animais, de como é que eu vou fazer para amostrar, quais são os métodos que eu vou usar para fazer essa amostragem, né? Então, saber identificar também. Não adianta eu capturar os animais, ou eu avistar os animais, ou eu escutar um som daquela ave que eu estou ali para amostrar, e não saber identificar, ou não saber métodos de identificar depois. Então, é muito importante isso também. A questão da história natural ajuda muito quando a gente vai fazer a interpretação daqueles dados que a gente coletou. Então, se eu vejo que naquela comunidade eu tenho tal espécie, e aquela espécie estava reagindo de tal forma ao ambiente, estava interagindo de tal forma com aquela outra espécie, o que isso quer me dizer sobre essa área? Então, todas essas coisas vão me dar um conhecimento muito importante para eu fazer esses trabalhos, né? E aí tem algumas especialidades, como eu estava falando para você, então a gente tem, entre outras coisas, limnologia, né, qualidade ambiental, pessoas que trabalham com qualidade ambiental, pessoas que trabalham com flora, com fauna, com arqueologia, etc. E aí dentro de fauna de vertebrados, aqui é a minha especialidade, né, que é a herpetologia, que eu tinha falado para vocês, e a ornitologia, que é o estudo das aves. E como ingressar e manter-se nessa área, né? Então, já falei um pouco para vocês, né? Fazer esses cursos, fazer estágios durante a graduação, contatos com profissionais conhecidos da área. Então, a gente não pode ter vergonha de pedir um estágio, e muitas vezes, gente, aí entra de novo naquele mérito da gente ter essa possibilidade de fazer estágio não remunerado, mas muitas vezes a gente tem que se submeter a isso para conseguir aprender e ter esses contatos. Consultoria ambiental é basicamente contatos, você vai ser indicado para tal trabalho. A pessoa, como a maioria dos profissionais liberais, né, são indicados para fazer os trabalhos. Envio de currículos às empresas, a gente tem várias plataformas de envio de currículo, de contatos profissionais, como o LinkedIn, por exemplo, que é ótimo para fazer esses contatos, esse envio de currículos e tudo. Manter-se na ativa no mercado. Então, uma vez que você entra na consultoria ambiental, se você fica 2 anos fora desse mercado para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, por exemplo, as pessoas vão parar de te chamar. Então, é sempre importante ir fazendo um contato ou outro para falar que você ainda está dentro, né? E divulgar o seu trabalho. E um jeito maravilhoso hoje de divulgar o nosso trabalho é pelas redes sociais. Inclusive, é um modo que eu uso desde lá da época do Orkut, que não deve ser da época de vocês também, mas desde lá da época do Orkut eu já uso rede social para divulgar o meu trabalho e para mostrar para as pessoas que contratam, né, que eu estou ativa e que podem confiar no meu trabalho. E aí, a vida de pesquisadora. Deixa eu ver que hora é aqui, eu preciso ir um pouco mais rápido. A vida de pesquisadora, né? Então a gente tem vantagens também, que é fazer descobertas, gerar conhecimento, ajudar a sociedade, né? Se você não entrou na ciência para ajudar a sociedade ou ajudar os seres vivos, no caso da biologia, tem alguma coisa errada aí, né? Trabalhar pela conservação dos seres vivos. Então, nós, como biólogos, como cientistas da biologia, a gente também tem essa vontade e preza por conservar também os seres vivos, mesmo que a gente trabalhe com taxonomia, que é algo muito basal, que não seja voltado para a conservação, mas esse estudo ele pode ser usado para algum trabalho de conservação no futuro. Então, indiretamente, todos os estudos dentro de biologia podem ser usados para trabalho de conservação, para ações de conservação. Poder conduzir sua pesquisa independentemente também, né? Então, diferente das consultorias ambientais, que muitas empresas de consultoria também são abertas à pesquisa, né? Mas ali a gente tem que entregar sempre esses resultados para a empresa. Na pesquisa científica, a gente vai ter um orientador, a gente vai ter que prestar contas do que a gente está fazendo para a sociedade, para a nossa instituição, mas nós podemos conduzir de forma independente a nossa pesquisa, adaptar o nosso cronograma ao nosso modo de vida, local de trabalho e tudo isso, né? Então, ter contato com outros pesquisadores também e investir na própria capacitação e formação.
E aí, as desvantagens que eu já tinha falado, algumas, inclusive, é depender de bolsa, pelos motivos que eu já disse, né? Ser confundida com estudante todo o tempo, que eu também já expliquei para vocês. Ser chamada de preguiçoso, porque essa história de mamar nas tetas do governo, as pessoas ainda não entendem que o estudo científico, né, a pesquisa científica é, sim, um trabalho. Ser cobrado por produção de forma desumana. Isso é uma forma que a ciência brasileira, as instituições de pesquisa e as instituições de fomento à pesquisa do Brasil estão reavaliando de forma muito gradual, mas isso já começou a ser discutido, que é a forma desumana como se cobra a produção de cientistas. Então, uma mulher, por exemplo, que tem 3 filhos, e que tem um tempo muito mais reduzido para estudar do que um homem que não tem filhos, que tem todas as condições do mundo e tal, ela vai ser cobrada da mesma forma que esse homem, né? E aí ela vai ficar na desvantagem, porque ela não vai conseguir ter o mesmo tipo de produção, a mesma quantidade de produção. Então, isso é uma discussão que daria uma palestra só sobre isso, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas é outra coisa que tem também adoecido o pessoal na academia, é essa forma de cobrança das pessoas por produção. A dedicação exclusiva, né? Então, aí tem essa questão da dedicação exclusiva. E aí as pessoas me perguntam, mas você trabalhava com consultoria ambiental quando você fazia mestrado e doutorado? Sim, mas eu não posso ter carteira assinada em nenhum outro trabalho, né? Prestar serviços aleatoriamente, eu posso ter desde que o meu orientador, a minha instituição, me libere para isso. Então, não tem problema, mas eu não posso ter outro trabalho, né? Como se eu tiver com a bolsa de mestrado ou doutorado. Sofrer assédio moral, então também tem essa questão do assédio moral. Mulheres e mães têm inúmeras dificuldades específicas, que era das coisas, era isso que eu estava explicando para vocês, sobre a produção, que é cobrada igualmente, né? Os concursos para professora ou professor, pesquisadora, pesquisador são ultrapassados, então as formas de avaliação desses concursos também precisam urgentemente, isso também tem sido mais discutido, precisam ser atualizadas e melhoradas de vários concursos públicos, né? E alto índice de transtornos como ansiedade e depressão na academia. Inclusive, a gente não é tão divulgado, mas na USP, durante a pandemia, inclusive, a gente teve alguns suicídios por estudantes de pós-graduação que estavam transtornados por causa de todo esse processo ao qual a pós-graduação submete o cientista, né? Então, isso é muito complicado, também tem sido debatido, porque é um problema muito sério que tem acometido esses pesquisadores. E aí, para formar um pesquisador ou pesquisadora, né, a gente precisa, então, fazer, não sempre nessa ordem, né? Por exemplo, eu não fiz iniciação científica, já entrei direto no mestrado, mas dá para fazer também, é melhor se você fizer iniciação científica lá durante a graduação, aí entra naquele mesmo mérito, se você tiver essa possibilidade, né? Se não tiver, dá para entrar direto no mestrado depois, sim, se você tiver boas notas, se for bem na prova e tudo. Então, fazer uma iniciação científica, e aí entrou no mestrado, já pode ser considerado um cientista, você já está desenvolvendo uma pesquisa científica, né? Então, aí depois do doutorado, pós-doutorado, dá para fazer especializações também, né? Que é pós-graduação lato sensu. É necessário saber inglês, né? Então, pelo menos aprender a usar o dicionário de inglês, né? Eu não sou fluente em inglês, mas eu consigo me virar para ler um artigo hoje em dia, de tanta gente treinar, a gente acaba aprendendo, sendo meio autodidata, mas quando eu entrei no mestrado eu não sabia inglês, e a gente vai aprendendo com o tempo, aprendendo a usar o dicionário, até que a linguagem do inglês técnico da nossa área vai ficando familiar, então é um pouco mais fácil, e muito estudo independente. Então, a gente, além de tudo que a gente vê nas disciplinas do mestrado e no doutorado, a gente precisa devorar artigos científicos e livros da nossa área, né? Porque senão a gente não vai conseguir entender os resultados da nossa própria pesquisa. Então, as áreas possíveis de trabalho como cientista, né, pode ser empresas privadas, instituições públicas, centros de pesquisa, universidades, e como ingressar nessa área, né? Então, é aquilo que eu estava explicando para vocês, entrou no mestrado, já é considerado um cientista, e aí no doutorado também publicar estudos. Então, a gente precisa publicar os nossos resultados. Não basta só fazer um monte de pesquisa, ter um monte de resultado e nunca publicar os resultados numa revista, num artigo científico, numa revista que seja revisada por pares, ou seja, revisada por outros cientistas, né? E aí o patamar final, que eu acho que a maioria dos cientistas querem atingir, é o concurso público, né, para professor universitário, que no Brasil a gente não tem quase nenhum, acho que instituições públicas temos pouquíssimos cargos de pesquisador, só pesquisador, a maioria é professor pesquisador.
E aí tem a questão do aproveitamento científico na consultoria ambiental também, né? Então, às vezes, a gente fazendo trabalhos de consultoria ambiental, a gente consegue fazer descobertas que dê para publicar e aproveitar como ciência também. Então, aqui eu trouxe alguns artigos para vocês. Por exemplo, estou fazendo um trabalho, achei uma coruja nova no Nordeste. Essa coruja nunca tinha sido registrada lá no Nordeste brasileiro. Dá-lhe publicação, publicamos um novo registro. Foi um trabalho de consultoria que virou ciência, né? Aqui é a mesma coisa, foi um trabalho de consultoria. Eu fiz um levantamento numa área de mineração, que era para expandir uma mina dentro de uma floresta nacional, e o que a gente fez? Essa lista foi tão boa de aves, deu resultados robustos, publicamos numa revista de ornitologia, né? A espécie nova que eu descobri de cobra foi a mesma coisa, foi um trabalho de consultoria que um grupo lá de Goiás fez, depositaram essa cobrinha na coleção, não se tocaram que era uma espécie nova, eu lá no meu doutorado fui fazer revisão desse material, pimba, achei uma espécie nova, era uma espécie nova que não tinha identificado, né? Então tem vários estudos que dá para a gente fazer. E aí, gente, só para a gente finalizar rapidinho, deixa eu colocar para vocês aqui, que eu falei para vocês, sobre a questão do projeto do Pantanal. Então, é o seguinte, minha gente, com isso tudo, né, então tem vários desses trabalhos, né, que a gente vai fazendo, só que aí, como a gente estava falando lá no começo, é impossível, pelo menos para mim e para muitos biólogos que eu conheço, a gente trabalhar na biologia hoje sem pensar nos problemas ambientais que a gente está sofrendo, né? Então, o título que a gente trouxe aqui hoje, inclusive, é isso, né? Da questão da colocação do biólogo na sociedade, nos tempos de hoje, mas é impossível para qualquer ser humano vivo hoje, não só biólogos, não pensar o que pode fazer, então, frente a esse colapso que a gente está vivendo, né? Inclusive, o relatório do IPCC, que é esse relatório de acompanhamento das mudanças climáticas, foi lançado, né, há alguns dias, acho que foi semana passada, mostrando isso, que em menos de 50 anos, se a gente não fizer nada, a Terra vai entrar num colapso que não tem mais volta. Então, hoje, se a gente não fizer nada, as coisas não vão ter mais volta. As mudanças climáticas, elas já estão num nível que a gente não consegue mais controlar. Então, a gente precisa fazer algo para que as coisas mudem a partir de agora e, assim, urgentemente, e todos os países do mundo. Não adianta só um país lá da Europa começar a tomar cuidado, porque aqui a gente tem a Amazônia que precisa urgente ser cuidada, porque senão vai sofrer uma desertificação, né? Então, tem a questão do Pantanal, os incêndios do Pantanal. Então, aqui eu trouxe para vocês uma experiência rápida minha, né? E aí eu vou partir para a discussão, vou encerrar para a gente partir para a discussão depois, mas eu só trouxe para vocês o que aconteceu lá em 2020. Então, eu acho que a maioria das pessoas viram a questão dos incêndios do Brasil inteiro, mas principalmente do Pantanal, né, em 2020, que foi um incêndio que destruiu quase 30% da ecorregião do Pantanal, né? E aí, nessa época, eu e mais essas duas biólogas fomos de modo voluntário para fazer algo pelo Pantanal. Uma delas já tinha ido, e aí ela falou, eu estou precisando de ajuda, eu já sei o que fazer aqui, e eu preciso montar uma equipe, e o pessoal precisa de tudo, precisa de material para a brigada de incêndio, precisa de coxo para dar água para os animais, a gente precisa fazer ilha de alimentação para os animais, a gente precisa apagar fogo, a gente precisa de tudo. Então, a gente foi para fazer qualquer coisa que o Pantanal precisasse naquele momento, né? Então, aqui está a Luciana e a Lua Benício, que estavam comigo lá no começo dessa empreitada. Então, a gente fazia desde resgate, não fazíamos resgate de animais, porque não somos veterinárias, mas a gente anunciava, fazia o monitoramento das estradas, das margens dos rios, procurando animais machucados, dávamos a localização para as equipes de resgates, íamos atrás de comida, de medicamentos, de dinheiro para comprar medicamentos muitas vezes. Então, de setembro do ano passado até hoje, a gente já arrecadou mais de 200 mil para essas ações emergenciais do Pantanal com os incêndios, que até hoje ainda estão... os incêndios apagaram, mas os problemas ainda ficaram, né? Então, enchendo os coxos, né? Dando água, então a gente levava água para os animais que estavam moribundos, apagava fogo quando precisava, né? Então, registrava também essas questões, porque é muito importante documentar quando essas questões estão acontecendo, para colocar a boca no trombone e mostrar para a sociedade, olha, é isso que está acontecendo, o governo precisa tomar providências e nós precisamos cobrar, né?
Então, a gente também fazia essa documentação, fazemos até hoje, todas as vezes que nós vamos para lá. E por trás da cortina de fumaça, e vocês podem ver, né? Poxa, eu estou aqui, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha pesquisa, né? O que eu precisava ir lá no Pantanal me meter com incêndio? Não tinha gente lá para fazer isso? Mas é isso que eu estava falando para vocês. Eu, Daniela, que eu poderia ajudar, com o que eu aprendi, com tudo que vocês da sociedade investiram em mim, pagando o meu mestrado, pagando o meu doutorado, pagando toda a minha formação, e com essa bagagem que eu acumulei, eu, Daniela, poderia ir lá contribuir de alguma forma. E aí, também, por trás dessa cortina de fumaça do incêndio do ano passado, a gente descobriu outras coisas, né? Então, a gente descobriu que por trás disso tudo, além do incêndio, os animais enfrentavam caça ilegal, pesca ilegal, atropelamento de fauna, descumprimento de regras de observação de animais, né? Então aqui tem esse coati atropelado na Transpantaneira, outro coati, o bicho que morreu na seca, né? Inclusive a previsão de seca para esse ano é ainda pior do que no ano passado, lá no Pantanal. Os jacarés com a cauda arrancada, que os caçadores simplesmente arrancam a cauda e deixam o animal lá para morrer, né? Então aqui tem eu observando os animais, a gente precisa cumprir, né? Tem gente que não cumpre as regras, a distância mínima da observação dos animais. E foi aí que a gente fundou, então, esse coletivo chamado Chalana Esperança, que não somos uma ONG, somos um coletivo de mulheres que se uniu para fazer projetos de conservação e de educação ambiental, porque esse povo, principalmente o povo mais humilde, né, das populações tradicionais, eles precisam ser sensibilizados, mas precisam também ser educados, muitas vezes, sobre aquilo tudo que está em volta deles, né? Então, a gente fez várias ações emergenciais, né? E aí, a nossa missão é contribuir para a conservação do Pantanal a partir do envolvimento comunitário. Então, sempre aliamos a questão da conservação ao envolvimento comunitário, porque não tem como a gente fazer conservação sem que aquela comunidade esteja vinculada aos nossos projetos, né? E da articulação com entidades locais também, que também precisam dar suporte para tudo isso que a gente está fazendo, né? Locais, regionais e globais, que sejam verdadeiramente comprometidas com a proteção da biodiversidade, do bem viver de comunidades tradicionais, né? Não só de comunidades tradicionais, mas como também da biota daquele lugar, né? Então, a gente surgiu de uma crise para combater o incêndio, né? Então, fizemos ações de combate ao incêndio, mas também auxiliamos comunidades tradicionais que perderam tudo, tiveram algumas comunidades indígenas que perderam tudo, inclusive a sua horta, com a questão do incêndio. Então a gente teve que recolher cesta básica e levar até essas populações, né? Apoio no resgate de fauna, hidratação e alimentação da fauna silvestre, resolução de conflitos com animais silvestres. Então tem a questão de que às vezes uma onça, ela não sabe que ela não pode fazer isso, ela entra no terreiro de uma pessoa e mata o cachorro da pessoa. Então a pessoa vai querer matar a onça, porque ela não entende que a onça entrou ali e não sabia o que estava fazendo. Então até isso a gente tem feito, instalando, né, dando treinamento e material para essas pessoas instalarem cercas elétricas nos seus terrenos, né, para elas impedirem a entrada das onças. Distribuição de água para bebedouros de animais domésticos, comunicação e divulgação das queimadas de 2020. Então, a gente foi entrevistado, inclusive, divulgando tudo isso no Globo Repórter, que saiu esse ano sobre o renascimento do Pantanal. E aí a gente tem alguns projetos de conservação em médio e longo prazo também, né? Então, a gente tem produção de material educativo, estamos produzindo mini-guias que a gente está imprimindo para a comunidade lá do Pantanal e disponibilizando online para qualquer pessoa que queira ter acesso também, mini-guias sobre a fauna do Pantanal, sobre a fauna de vertebrados do Pantanal. Então, se vocês quiserem, tem lá no Linktree do Instagram, no Instagram da Chalana Esperança, tem os links de todos os mini-guias que a gente já produziu, que são esses aqui, né? A Patrulha Felina, que é um projeto onde a gente traz as crianças para aprender sobre conservação dos animais do Pantanal, né, com essa bandeira da onça pintada. Então a gente leva eles para observar a onça, mas nesse passeio eles vão ver todos os animais que estão ali na beira do rio, e a gente vê centenas de animais em todo o passeio que a gente faz lá, né, e vai ensinando para as crianças e sobre a relação deles com os animais, dos animais com a natureza. É um projeto muito lindo. O combate ao atropelamento de fauna. Então, a gente instalou placas também, né, de indicação que ele tem travessia de animais silvestres, que não tinham, é uma estrada-parque, a Transpantaneira, né, que são 120 quilômetros de estrada, mais ou menos, que leva de Poconé até Porto Jofre, que é o local onde tem maior observação de onça pintada no mundo, e nessa estrada-parque não existia nenhuma placa de sinalização de travessia de animais, né, por incrível que pareça.
A inclusão digital e fotografia também, a gente está fazendo essa capacitação com o pessoal da região, né, com a comunidade, para eles terem como noticiar eles mesmos quando acontecer algum tipo de tragédia como o incêndio do ano passado, né, então a gente faz isso com eles. A gente traz também algumas oficinas para dar opção para as mulheres da região que acabam ficando meio de lado ali nas atividades do ecoturismo, são muito mais voltadas para os homens, então a gente dá opção também para essas mulheres terem algum tipo de trabalho, né? E aí algumas outras ações também. Então aqui a equipe original, a gente hoje tem outras pessoas que foram sendo agregadas na equipe depois, né? Então é muito importante a gente entender que não só o Pantanal, né, mas todas essas áreas que queimaram não acabaram, e a gente precisa ajudar a garantir que não acabe, né? Então é isso, agradeço vocês, eu acho que a gente pode... Eu passei bastante do tempo, acho que a gente pode dar início aqui à discussão. Deixa eu parar de compartilhar. Até falei meio rápido, que eu... Nossa, passei muito. Tá ótimo, Dani. Nossa, adorei, amei. Ai, que bom. Como a Daniela já adiantou, a gente já se conhece já há alguns anos, né? Ela já é professora do curso de manejo de conservação da fauna silvestre. Então a gente já vem trocando figurinhas já faz um tempinho já nessa parte aí ela dá aula sempre de herpetofauna, sempre essa parte de coleta ou de educação ambiental, né? Onde as especializações que ela vai dar aula lá pra gente no curso de pós-graduação da Unisa. Eu não tinha falado no começo, né, mas eu coordeno um curso de pós-graduação na Unisa também, o curso de manejo e conservação da fauna, que tem tudo a ver com isso que a Dani tá apresentando aqui pra gente. Tudo a ver. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entrem lá no site da Unisa, explorem um pouco o site da Unisa, que vocês vão ter uma surpresa bacana, que o curso é muito interessante. Ô Dani, assim, a gente está vivendo momentos críticos, né? Igual você tinha mencionado. Eu não vou ficar me delongando nas perguntas, vou fazer uma só, basicamente. Que saiu esse relatório climático aí, falando que a gente está num momento de uma linha, né? A gente está numa linha entre o colapso e a sobrevivência, né? Exato. Basicamente com essa desertificação, com toda essa coisa. Você vê no futuro, assim, o biólogo brasileiro tomando uma iniciativa de ganhar mais destaque? Porque, assim, o biólogo brasileiro, ele ainda tem uma certa dificuldade de destaque, né? Igual você falou, o pessoal acha que ele está só fazendo porque ama, né? Não porque de fato é uma profissão. Importantíssimo, né? Você vê uma mudança de panorama onde o biólogo tenha, no Brasil, basicamente, essa mudança de panorama, que a gente possa estar ganhando mais espaço, aos poucos a gente está galgando alguns degraus? Eu vejo, se a gente mudar a nossa forma de governo, né? E aí não vou falar de partidos, eu vou falar de forma de governo, de filosofia de governo mesmo. Então, enquanto a gente não começar a perceber que sem o meio ambiente não existe mais nada e que a gente faz parte desse meio ambiente, eu acho que o biólogo não vai ser valorizado, né? Então é uma questão educativa que precisa, eu acho que já tem sido iniciada nas escolas, mesmo que de forma informal, né? E quando eu falo escolas, assim, eu falo escolas públicas, porque não adianta a gente falar de escola particular, que tem esses conteúdos todos, mas quem está nas escolas particulares é a pequena minoria da população, né? Então a grande massa mesmo está lá nas escolas públicas, e são nessas escolas que a gente tem que bater a tecla disso, né? E a gente precisa aprender a escolher governantes, né, que vão dar esse devido valor. Por exemplo, a gente tem leis ambientais maravilhosas no Brasil, né? As nossas leis ambientais são exemplares, elas são exemplos para o mundo inteiro, mas elas não são respeitadas, elas não são levadas a sério. Então, como é que o profissional biólogo, vai ser levado a sério se as leis ambientais pelo qual o biólogo está ali estudando não são levadas a sério? Então, a gente precisa, aquilo que eu estava falando, a gente precisa começar a se engajar mais politicamente. E quando eu falo engajar politicamente, também não é sobre partido político, sobre direita e esquerda que eu estou falando, né? É sobre a gente exigir que essas leis sejam cumpridas. Como biólogos, nós podemos fazer isso. A gente tem uma arma muito grande na nossa mão, muito forte, chamada Ministério Público, né? Então, se a gente vê uma coisa errada e a gente
vê coisa errada o tempo inteiro, não só como biólogos, mas como população, nós podemos fazer denúncias do Ministério Público, ficar em cima do Ministério Público até que aquilo seja respeitado e cumprido. E muitos de nós nem sabem que pode fazer isso, né? Eu mesma descobri isso recentemente, que a gente poderia denunciar qualquer incêndio, qualquer foco de incêndio que a gente vê, a gente denunciar no Ministério Público e exigir que o Ministério Público entre em contato com o poder público para tomar alguma providência. Né? Então, eu acho que primeiro é isso, a gente precisa discutir cada vez mais, fazer cada vez mais educação ambiental. Educação ambiental é a chave para o mundo existir daqui a 50 anos. Sem educação ambiental, a gente não vai ter mundo daqui a 50 anos. Né? A previsão era que a gente tinha 100 anos de prazo. Esse prazo já diminuiu para 50 anos. A gente não. E isso, se a gente começar, né? Você falou que é uma linha muito tênue entre a destruição total, né, e a nossa sobrevivência. Então, mesmo que a gente faça tudo para salvar o meio ambiente hoje, né, para ele continuar, de certa forma, equilibrado da maneira que a gente precisa para ter vida, né, mesmo que a gente faça tudo, a gente já vai ter desastres, a gente já está tendo. Né, essa questão da desertificação que você tá falando, a gente já vê áreas sendo desertificadas, né, eu já estava tendo, inclusive, divulgação de áreas desertificadas na Caatinga, que já é uma área... que já é semiárida, né? E aí, por causa dessa questão da temperatura do mundo que está subindo, a temperatura dos oceanos, não chega tanta umidade do oceano, a Caatinga, que já está muito devastada também, né? Porque ali não tem só sequidão, né? A gente tem a vegetação da Caatinga, o solo já está completamente saturado de monocultura, então tudo isso vai levando à desertificação de um lugar que já era árido, né? Então, a Amazônia está correndo esse risco, né? E é um ciclo, né, vicioso. Então, é muito complicado, e eu acho que a educação ambiental, com certeza, é que vai levar ao profissional biólogo ser mais valorizado, com certeza. E isso é um papel de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, querendo ou não, que entra na biologia, em algum momento tem que fazer educação ambiental, pelo menos de boca a boca, pelo menos no grupo de WhatsApp da família, né? No fundo, todo biólogo é um professor, no fundo, né? Trabalhando Exato. Como professor direto ou ensinando na hora que ele tem a chance de demonstrar alguma coisa. Exatamente, é isso, é a minha opinião. Não, adoro, é muito parecido com a minha e com de todos os outros biólogos que a gente conversa por aí, o pessoal que tem experiência e que está vendo as mudanças in situ, né? A gente sai para o campo, a gente vê ali um rio que antes tinha água, nesse ano ele já parou de correr, a gente vê um lugar onde você coletava cobras e já não existe mais aquela mata, já não existe mais aquele brejo, já não existe mais aquele... e assim vai, né? A gente está perdendo ecossistemas com uma velocidade muito grande. Eu acho que o que você está falando, eu acho que é a chave mesmo, a gente trabalhar em educação ambiental e tentar salvar a próxima geração para que ela venha com maior potência. Não redimindo a gente de trabalhar, né? A gente tem que fazer isso que você faz também, faz a educação, vai para o campo, ajuda o que tiver que fazer, faz ciência, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem que sair dessa. A gente tem que sair dessa. Com certeza. E assim, claro, é aquilo que eu bato sempre na tecla, de que a gente não pode esquecer que eu sou uma privilegiada, você é um privilegiado, porque eu tenho esse privilégio de tirar tempos do meu mês para fazer trabalho de educação ambiental e não ganhar nada. Tem muita gente que não tem essa possibilidade, né? Mas tem outras formas de fazer. E assim, qualquer coisinha que a gente fizer já é alguma coisa. O que a gente não pode fazer é ficar de braço cruzado, né? Qualquer coisinha que a gente pode fazer já faz a diferença, né? Então a gente às vezes pensa isso também, né? Mas o que só eu posso fazer diante de tudo isso que está acontecendo? Muita coisa, né? Por menor que seja, já é uma ajuda, com certeza. Não, legal. Dani, gostaria muito de agradecer você pelo aceite, de vir aqui falar com a gente, trocar um pouco a sua experiência, mostrando um pouco desse teu ativismo, né? Você é muito ativa aí nessa parte de educação ambiental e influencia muita gente, e segue influenciando muita gente, e continua influenciando muita gente. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, e que a gente tenha novas oportunidades de conversar e trocar umas ideias aí. Com certeza, vamos sim. Agradeço. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço de fala, por terem me ouvido. Agradeço mais uma vez quem vai assistir a palestra depois, espero que gostem. E é isso, Guilherme, agradeço muito também. É isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção de quem está aqui agora e obrigado pessoal que está assistindo depois aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Até mais.